Hoje é dia de vlog! Oh! Essa pessoa linda aqui, olhem de novo. É ao contrário a mão, que nem nos doramas. Assim, isso. Hoje a gente vai falar de qual livro, Glaucia? Mostra aí, você é minha... Opa, bateu na sua cara? Não. A história das ilusões e loucuras das massas. Peraí, deixa eu dar um foco. Foco na sua cara. Aí, isso mesmo. Da Faro Editorial, nossa parceira. Isso. Só que antes de entrar no assunto do livro, eu vou dar uma introdução aqui. O primeiro capítulo ele fala sobre as loucuras financeiras. Essas loucuras financeiras são com datas posteriores ao ano 1700, certo, Glaucia? Certíssimo. Acho que começa 1700 uns quebrados, 1719. Isso. Aí depois passa pra 1800 e pouco, depois que acontece o negócio do Mississippi lá. O esquema do Mississippi. Mas a questão aqui é que eu quero fazer algumas considerações antropológicas. Vocês pensam que eu entendo alguma coisa, mas eu não entendo nenhuma. Mas é que eu li um livro recentemente com uma abordagem complementar e eu vou fazer o uso desse conhecimento agora porque é a única oportunidade que eu tenho de usar esses conhecimentos. Ok? Que livro é esse? Sapiens. Ah, tá. Teoricamente, foi há 30 mil anos atrás em que a humanidade presenciou a revolução cognitiva. E essa revolução permitiu a expansão de grupos sociais, inclusive. Você pode até observar que em determinados grupos de animais, macacos, pinguins, tem um certo limite social de relacionamento. Um exemplo é uma alcateia, tá? Uma alcateia tem seu limite de lobos. E não acho você que era possível controlar e administrar uma quantidade superior a 150 indivíduos. Mas hoje é possível, né? Controlar grupos com uma quantidade enorme de pessoas. E você tá falando assim, como? Depende do quesito. Como que controlam grupos com uma grande quantidade de pessoas? Então depende do quesito. Eu vou explicar pra todo mundo, eu vou explicar pra você também aí. E embora seja possível você gerir um grupo com uma quantidade X de pessoas muito grandes, milhares, né? Como o exército. Um bom exemplo, o exército. O que acontece se houver uma má gestão, Glaucia? Loucura das massas. Loucura das massas. Então, como controlar milhões e milhares de pessoas? Alguma sugestão, Glaucia? Dá internet pra todo mundo que fica quietinho. Funciona porque todo mundo conectado na internet com o celular na mão, ninguém fala com ninguém, fica só ali, ó. Não vão na ideia da Glaucia. A única maneira possível de você gerir e controlar grandes grupos é a ficção. O único animal capaz de imaginar, de criar mitos é o ser humano. E é dessa forma que somos controlados. E é agora, nesse momento, que a gente vai entrar no livro. E agora que a gente vai falar sobre essa leitura aqui. Isso mesmo. Como que funciona o sistema de dinheiro em papel? Como que é valorizado o papel? Como que é gerado esse sistema? Vocês sabem como que funciona isso? O livro é abordado um pouco essa ideia, tá, da impressão, questão da assinatura, do nome, da garantia. Como se eu fizesse um contrato com a Glaucia aqui, né? Ó, Glaucia, eu vou pegar e fazer um pagamento para você em 1 milhão em ouro na semana que vem. Só que até a semana que vem eu não tenho dinheiro. Eu vou te dar esse documento em papel. E dessa forma que foi difundida a ideia do dinheiro em moeda, em papel. Só que, imagine que você pegue e imprima uma quantidade maior do que você pode pagar. Imagine que eu dê para a Glaucia um crédito, certo? Que ela me gere um crédito de pagamento futuro. Semana que vem você tem que me pagar 5 milhões em ouros aí. E eu gero esse papel para ela. Só que eu não terei, na semana que vem, 5 milhões em ouros. O que vai acontecer? O que você vai fazer, Glaucia, comigo se não tiver dinheiro para te pagar? Revoltada, eu vou te processar. Mas o que acontece quando isso sai da escala individual para a escala macro? Acaba gerando uma revolução. Que foi o que aconteceu aqui no esquema do Mississippi. Que foi o primeiro exemplo desse livro. Você quer falar um pouquinho sobre o esquema do Mississippi? Porque até agora só eu tô falando desse vídeo. Né? É a cara dela de... Vai. A gente tem que falar o cara que originou todo esse esquema. Que foi o John Law. Inicialmente ele foi um cara que ele assassinou alguém, aí ele fugiu do lugar dele lá que ele assassinou. Vamos pra história da vida do Law. Isso. Ele foi pra França e lá sim ele começou a sua jogatina, porque ele era um jogador muito esperto, ele ganhava muito fácil. E percebendo que ele tinha habilidades muito boas pra jogar, aí ele resolveu tentar investir nisso, porque ele estava vendo que a população não estava conseguindo se organizar economicamente. Ele acabou abrindo um banco. Essa proposta criou tanta aglomeração na época que todo mundo falou, nossa, né, vou conseguir enriquecer, vou conseguir comprar tudo que eu quero, vou conseguir pôr meus planos, conseguir abrir meu comérciozinho com esse crédito, só que ele não conseguia. Por que ele não conseguia fornecer o dinheiro? Ele ter cunhado mais dinheiro do que ele tinha capacidade para pagar depois. Então, era muita gente, ele prometeu. O que acontece é que ele valorizou o dinheiro dele até mais do que a própria prataria, tá? Os próprios metais. E algumas pessoas que previam que
isso ia acontecer, acabaram escondendo dinheiro, levando para outro país, prevendo o colapso. Acabou ocasionando uma loucura entre os cidadãos. Na verdade, a loucura veio antes disso e foi depois disso também. Por quê? Porque as pessoas visavam lucro e agiam de umas formas meio que estranhas, né? Mas embora tenha acontecido todo esse transtorno aí, embora as pessoas tenham achado que o Lau fez isso para poder se beneficiar, alguns indícios mostram que ele não obteve lucro algum posteriormente. Vocês devem ler para vocês entenderem melhor essa questão aí, porque é muito difícil explicar isso em apenas um vídeo e ainda dar nossas considerações sobre o livro. E esse daí não foi o único exemplo que gerou instabilidade econômica, instabilidade. Que é um evento assim que você pode usar, que todo mundo vai conhecer aqui no Brasil. Foi o Plano Cruzado, que aconteceu na década de 80. Pouco antes de eu nascer. Olha, quase que eu presencio isso. Enfim, na verdade isso se repete muitas vezes, né? E agora a gente vai pro próximo capítulo. Cláudia, o que fala aí o próximo? Profecias modernas. Profecias modernas, nossa, mano. Qual que foi aquele ano lá que o pessoal falou que ia acabar 2012? Gerou loucura das massas. A virada do milênio. Você presenciou isso? Porque eu era muito criança quando Claro que presenciei. Como é que foi depois do ano 2000 que a pessoa viu que não acabou? Será que... O pessoal ficou com cara de taxa e não falou mais nada, se fingiu de morto e continuou com a vida. A loira do banheiro. Loucura das massas nas escolas. É verdade. E aguardem aí os próximos capítulos Este vlog histórico. Deste vlog histórico. Nem tão histórico assim, né? Vai ficar um pouquinho longo, mas... Mas é isso daí. Eu li o capítulo 2 e 3 do livro, o Miquel já terminou, tá? Mas ele está me esperando pra gente atualizar esse vlog. E o capítulo 2 se trata sobre profecias modernas. E o que seria isso? Ele aborda profecias e a reação da população mediante isso. E o que acontece? A população fica tão desesperada, elas acreditam tão piamente em qualquer coisa que elas ouvem, chegam a tomar atitudes desesperadas, não analisam criteriosamente se aquilo é verídico. Às vezes são motivados pelos ídolos que tem. E muitas vezes a ação e essa reação dessas profecias pode ser desordenada e totalmente desprovida de qualquer previsão. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas eu digo isso num sentido muito mais abrangente. A única coisa que é previsível em todas essas profecias é que uma hora a casa cai e as pessoas têm que assumir que a profecia não era verídica, que eles erraram. É muito fácil você justificar a veracidade de algo com pseudociências ou com opinião, mas opinião não é um argumento válido. O exemplo mais básico para vocês entenderem é a passagem do ano 999 pro 1000, assim como que teve de 1999 para 2000, foi igualzinho. O bug do milênio. Exatamente. Envolve, né, mais religião e todo mundo acreditava porque, né, antes do milênio o mundo ia acabar. Então, naquela época, no ano 999, o povo já ficou desesperado, começou a fugir de suas cidades. Eu era criança na época ainda e eu lembro 999. de um alvoroço que teve. Sim? 999. 1999, caramba. Ele era criança em 999, então ele tem mais de 1000 anos. Ele é um imortal, gente. Eu sou um vampiro. Ele é um vampiro. Edward Cullen. Tá, vamos agora chegar a 1999, que é quando, sim, ele era criança humano. Muitas pessoas que devem estar nos assistindo vai lembrar dessa época, né? Houve até suicídios, porque pessoas acreditavam realmente que o mundo iria acabar antes do ano 2000. A gente tem consciência das consequências que pode ocasionar essas atitudes um tanto irresponsáveis. É um assunto delicado, porque por muitas das vezes envolve a fé alheia, mas na verdade eu acho que mesmo a fé não deve estar imune ao bom senso, a um questionamento. Também tem a questão da Guerra dos Canudos, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas também aconteceu por causa de uma profecia de um homem que fez um alvoroço com tudo que ele achava e saiu profetizando por aí, que de 15 a 30 mil pessoas morreram por causa disso, que acreditaram e seguiram esse senhor. Só pra gente finalizar esse tape, né, que a nossa bateria já tá acabando. Não sei o que tá acontecendo, que essa nossa bateria não tá durando. Tá gravando um monte sem carregar, é isso. O capítulo rápido que a gente leu também, o capítulo 3, que fala sobre a política e o corte de cabelo que determina seu lado político. Embora ele deixe claro um exemplo sobre os hippies, vem antes disso, ele faz uma abordagem lá da França, da Inglaterra, não lembro o ano agora, tá? Tem várias motivações paralelas a isso daí. Então, essa parte do cabelo com partidário político não teve muito aprofundamento, né? Não. Foi um capítulo rápido, então a gente tá falando mais ou menos por cima que foi relatado. A parte da profecia também foi um capítulo muito rápido, ao contrário do primeiro capítulo e do último. O primeiro capítulo e o último foram dois capítulos assim, bem grandes, mais extensos, que foi muito mais trabalhado e muito mais desenvolvido o tema. Apesar da profecia ainda existir nos dias atuais, eu acho que isso vai existir sempre, né?
homens que vão vir profetizar. Mas enfim, eu vou ler mais. Eu já não tô na metade ainda não, gente. Mas é que alguns capítulos são curtos. Depois a gente vai atualizar mais vocês. É isso aí. Tá? Falou. Eu li mais 2 capítulos das Ilusões das Massas. Falta mais um pra me terminar, só que ele é maior do livro. Ele é praticamente metade, tá? Vou finalizar ele amanhã. E isso aqui é só 2 capítulos, tá? A gente vai falar pra vocês sobre venenos e sobre qualquer outro caso mal assombrado. Vamos falar primeiro um pouco sobre veneno. Porque eles dão uma introdução e depois fica contando alguns casos pra gente entender como que aconteceu essa evolução em massa. O que afetou tantas pessoas, né? Um dos casos que menciona aqui, menciona o Duque de Buckingham. E eu tava lendo e eu pensei, mas eu já ouvi esse nome em algum lugar. Aí eu falei, não deve ser Outlander. Eu procurei na internet, falei, não é Outlander. Aí rastreando lá pela internet, eu vi quem, pelas fotinhas, eu vi o Orlando Bloom. Pra quem não conhece, ele é um ator, ele fez Os Três Mosquiteiros, ele representou o Duque de Buckingham. Tá, mas vamos voltar aqui ao livro para o que interessa. Esse homem, na vida real, ele participou de um dos casos, não sei se o Miquel lembra, ele participou de um dos casos na descoberta de envenenamento. Teve um caso lá mais ou menos da realeza, que a mulher tá envenenando o marido dela aos poucos, lembra? Aí ele morreu, aí ela casou com outro cara lá pra ficar com ela. Esse Duque de Buckingham aqui acabou entrando na história pra tentar descobrir quem foi que matou o esposo dela antigamente. Lembra mais ou menos disso? Como que o envenenamento ele causou a histeria coletiva, a histeria em massa? Antes de gravar esse vídeo, eu fui procurar no livro da Lady Killers, que eu tinha lido sobre um caso semelhante em que mulheres estavam envenenando seus maridos, né, por inúmeros motivos. Mas isso tomou uma proporção imensa e era assim, muito comum as mulheres fazerem isso naquela cidade, em determinada cidade, e começaram a desconfiar. Então esse foi um dos exemplos que usou aqui no livro, o mesmo tema com uma abordagem diferente. Um local e uma época onde teve maior caso de prevalência de assassinatos por envenenamento foi na Itália, entre o século XVI e XVII. Então, eu não lembro se é o mesmo caso. Se alguém aqui souber, não, aqui no alguém Lady tiver Killers lido, tem vários casos, né? Mas aqui, eu tô me referindo a esse específico de envenenamento meio que coletivo. Enfim, vamos partir para Casas Mal Assombradas, vai ficar muito grande esse vlog, né? Como que as casas mal assombradas pode ter contribuído para a loucura e a ilusões das massas? Esse caso de Casas Mal Assombradas é um pouco maior do que envenenamentos. Eu penso que envenenamentos atinge um público um pouco menor. Em caso de massa, né? De grande massa. Mas acho que no caso de Casa Mal Assombrada, sim. Porque sabe aquele caso, né? Saiu um boato de uma casa mal assombrada, né? A cidade inteira, o estado inteiro, enfim. Dependendo do lugar muito famoso, o mundo inteiro fica sabendo daquele lugar mal assombrado. Então já atinge o maior número de pessoas possível. É óbvio que isso hoje não é muito comum. Mas você volta alguns séculos para trás aí, né? Isso era parte do folclore popular. Isso existe, mas em menor número mesmo, né? Esse capítulo então, ele enfatiza bastante a superstição e a credulidade das pessoas para acreditar em mitos, seria? Claro que tudo isso, essa crença em casas mal assombradas, em assombrações, enfim, devido aos acontecimentos que tem, muitas vezes por tragédias que acontecem numa casa, num local. Um exemplo mais clássico, acho que muita gente conhece, é o edifício Joelma, que ele pegou fogo, né? Morreu muitas pessoas. Esse ponto é interessante ressaltar que tem um livro publicado pela mesma editora que a Fala, que é Voz do Joelma, em que ele aborda, é claro, num tom fantasioso, essas superstições. Você não fez vídeo dele, né? Sim, tem um vlog aí, dá pra deixar aí, um vlog maratona. Né? Tudo que foi abordado lá, ele foi baseado na reação coletiva. Você já ouviu falar do Ilha de Varginha? A Área 51, atualmente a gente acaba catalogando alguns desses exemplos como teorias da conspiração. Eu queria um pouco mais dessa parte sobre venenos e sobre casas mal assombradas. Apesar de já ter lido vários livros, várias coisas, termos, textos, enfim, sobre envenenamentos, e principalmente o que eu tô estudando agora, né, na faculdade, tô estudando toxicologia, então tá abordando sobre isso também. Eu estudei justamente hoje sobre arsênico. Aqui no caso do livro, eles usaram bastante casos e não adentrou muito, não explorou muito esse tema, eles expuseram mais casos. Aí no caso das casas mal assombradas, o que eu achei interessante é que ele revelou algumas situações que aconteciam nas casas mal assombradas, que as pessoas achavam que eram fantasmas, e era simplesmente uma porta rangendo, uma janela mal colocada, as pessoas achavam que era um fantasma, acabaram descobrindo e desmistificou tudo que o povo acreditava. De uma forma geral, a gente ainda percebe comportamentos semelhantes. É claro que tudo evoluiu, tudo mudou, mas esse tipo de feito, esse tipo de atitude ainda está aí. O negacionismo seguido de uma idolatria ou algo do gênero, tá? Não estou falando em sentido religioso, estou falando no geral, acaba sendo um exemplo bem coerente. Eu vou terminar o livro amanhã, que agora é à noite, e depois a gente vai finalizar o vlog, porque eu acho que pelo tamanho do capítulo vai ter muita coisa pra gente falar, né? Eu tô até com meus bloquinhos aqui pra mim anotar tudo que eu preciso, pra mim não esquecer depois. Acabou! Tchau. Fui.
Bem, vamos finalizar, finalmente, as visões e loucuras das massas. Não parece o olho tão alto, certo? Nós lemos o último capítulo, que era o maior de todos, que é denominado As Cruzadas. Quer falar mais ou menos o que significa as cruzadas? Claro que eu quero. Deixa eu só diminuir o barulho do seu celular aqui, porque senão ele fica me interrompendo. Esse foi um tema novo, esse foi um tema que eu conheci exatamente agora. Eu estudei na época de escola, eu não me lembro. Eu também não lembrava nada. O que foram as cruzadas, para começar? Elas foram guerras santas. Sucessivas, uma atrás da outra. Sim, que elas foram meio que promovidas por líderes católicos ou até mesmo reis. Mas não somente pelos líderes católicos, envolviam também a parte dos muçulmanos, né? Porque eles disputavam, né, a posse pela Terra Santa, que é a Jerusalém. E um fato agravante e até mesmo interessante é que quando os muçulmanos, conquistaram Jerusalém, eles dificultaram a peregrinação dos cristãos. Mas é um assunto um pouquinho mais técnico e a gente não vai, né, abordar isso aqui nesse vídeo. A gente vai falar básico para vocês entenderem, né, o que foram essas cruzadas. Apesar de alguns momentos entre essas infinitas guerras da cruzada, os muçulmanos e os cristãos reconhecerem no outro pessoas de bem, ideais de bem, eles até se davam bem em alguns momentos, só que quando eles precisavam decidir sobre a Cidade Santa, eles acabavam entrando em guerra e esqueciam tudo aquilo que eles tinham imaginado. Na verdade, eles tinham um certo respeito pelo outro. Mas não foi somente motivo religioso, você vê outras coisas também, acaba entrando política, economia, enfim, acaba entrando outro. E é claro que a escala atingida foram de milhões de pessoas que seguiam o propósito de outros que estavam sobre algum poder e dispunham de seus ideais, as pessoas acreditavam naquilo, abandonavam suas casas, suas vidas para seguir. Voltando aí um pouquinho atrás, outro dos motivos, né, que teve esse impacto foi para tentar minimizar a ascensão do islamismo. E esse é um fator importante porque tem reflexo até atualmente, né? E a questão das cruzadas foi um dos temas que mais ocasionou vítimas. A crise financeira, por exemplo, não teve esse impacto. A crise provocada pelas profecias também não. Então essa ficou mais clara a dimensão, além de ter percorrido todo esse período, né, toda a quantidade de anos que ocorreu. Eu fiz várias marcações em que eles mencionavam aqui fim da segunda cruzada e começa a terceira, não tinha um tópicozinho, nada. Então, se eu não tivesse marcado, durante no mesmo parágrafo, a gente passaria batido. Acabou a bateria! A gente colocou para recarregar e já voltou aqui para poder terminar esse vlog. Pra não deixar o vídeo assim, morrer do nada, igual outro vídeo que a gente morreu aí, então a gente falou, vamos pôr pra carregar pra finalizar. Óculos, né? Então vou continuar sem óculos. E um detalhe é que assim, não vai esperando no livro uma perspectiva, uma análise individual. Mas não era a proposta do livro. Não era, mas eu acho que seria legal se tivesse também, né? Porque a gente tem a análise da massa, mas qual que é o comportamento do indivíduo? Entendeu? Mas enfim, é isso. Então é isso, nós aguardamos vocês para conversar aqui embaixo sobre o assunto, o que vocês acharam mediante tudo isso, né? Comparando o que estamos vivendo no momento, vocês concordam, discordam, enfim, ficaram curiosos. Eu acho que é isso, né? É isso. É isso. Aguardamos vocês no próximo vídeo. E o Miquel também solicitou da Fara um livro também bem interessante. Eu não lembro agora, mas também é um livro que ele é denominado tipo um segundo livro sobre Homo sapiens, né? Sim, sim. Então provavelmente ele vai vir fazer outro vídeo interessante pra vocês, assim, porque ele gosta desse conteúdo um pouco não ficção. A gente tá trazendo alguns não ficção pro canal, bastante. Né? Eu acho que é legal, às vezes, um pouco, né? Trazer um assunto diferente, tá? Então até o próximo vídeo. Até.